Em 399 a.C., a democracia ateniense tomou uma decisão que, nossa, ecoaria por milênios. Condenou à morte um dos seus cidadãos mais famosos, o filósofo Sócrates. E essa é a grande questão que nos guia. É fundamental entender isso. Não foi um tirano, mas um júri de cidadãos comuns que sentenciou o homem que muita gente considera o pai da filosofia ocidental. Vamos mergulhar nessa história para entender o que aconteceu. Então, vamos nos transportar para lá. O ano é 399 a.C. O lugar, Atenas, o berço da democracia. Mas não uma Atenas tranquila. Era uma cidade que ainda estava se recuperando de uma guerra terrível e de uma tirania brutal. É nesse cenário bem tenso que o nosso drama se desenrola. Vamos começar então pelo começo. Quem era esse homem no centro de toda essa confusão? E por que ele se viu, de repente, diante de um júri de 501 cidadãos atenienses, basicamente lutando pela própria vida? Bom, ele não era um aristocrata que vivia isolado, nada disso. Sócrates era um homem do povo, uma figura carimbada na ágora, o centro da cidade. A rotina dele era essa: abordar qualquer um, políticos, poetas, artesãos, e com um método bem implacável de perguntas, ele ia mostrando as contradições no pensamento de cada um. E olha, ele não era um hipócrita. Sócrates tinha um histórico de muita coragem. Ele lutou bravamente pela cidade em batalhas importantes como Potideia e Délio. E mais importante ainda, ele bateu de frente tanto com a multidão democrática quanto com os tiranos autoritários quando ele achava que a lei estava sendo desrespeitada, arriscando a própria pele em nome da justiça. Certo. Então, o que leva um cidadão com esse currículo a ser julgado por crimes que podiam levar à morte? Vamos dar uma olhada nas acusações formais, aquelas que foram apresentadas pelos 3 acusadores dele, Meleto, Ânito e Lícon. As acusações eram basicamente 3. A primeira, impiedade, por não acreditar nos deuses que a cidade cultuava. A segunda era de introduzir divindades novas, diferentes. E a terceira, que talvez fosse a mais perigosa de todas, a de corromper a juventude de Atenas. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa olhar o contexto da época. Atenas tinha acabado de perder a Guerra do Peloponeso e de sair de uma tirania violenta. A cidade estava, meio paranoica. Nesse clima, questionar a religião e desviar os jovens dos valores tradicionais, isso não era só uma discussão filosófica, era visto como um ataque direto à união da cidade. Diante de acusações tão sérias, o que se esperaria era uma defesa mais cuidadosa, talvez um pedido de desculpas, de clemência. Mas o Sócrates, ele não fez nada disso. A defesa dele, que Platão registrou na Apologia, foi uma verdadeira aula de desafio. Em vez de simplesmente dizer que era inocente, Sócrates explicou que a vida dele era, na verdade, uma missão divina. Ele conta que um amigo dele, Querefonte, foi ao oráculo de Delfos, que era a maior autoridade religiosa do mundo grego, e perguntou se existia alguém mais sábio que Sócrates. E a resposta do deus Apolo foi: não. Sócrates ficou confuso com essa resposta do oráculo. Então ele passou a vida inteira interrogando pessoas que se achavam sábias só para descobrir que, no fundo, elas não sabiam de nada. A sabedoria dele, ele concluiu, não era ter as respostas, mas sim ter consciência da própria ignorância. E isso, de um jeito brilhante, é a essência da sabedoria socrática. Então, o ponto central da defesa dele foi este. Essa vida de questionamentos não era um crime, era um dever sagrado. Ele basicamente disse para o júri que, mesmo que o absolvessem com a condição de parar de filosofar, ele não ia parar. Ele escolheria obedecer ao Deus e não aos homens. Dá para imaginar que essa defesa tão desafiadora não agradou muito o pessoal do júri, né? Vamos então para o momento do veredito e para a extraordinária reviravolta que veio logo em seguida. Olha só que interessante. Apesar da defesa ousada, a votação foi super apertada. Dos 501 jurados, a diferença foi mínima. Isso mostra como a cidade estava dividida sobre ele. Se só 30 jurados tivessem votado diferente, a história seria outra. No sistema ateniense, depois do veredito de culpa, a acusação e a defesa propunham uma pena, e o júri escolhia uma das duas. A acusação pediu a morte. E a resposta de Sócrates? Ele propôs que a cidade o recompensasse com refeições gratuitas pelo resto da vida no Pritaneu, uma honra que era só para heróis olímpicos. A lógica dele era impecável, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente provocadora. Ele argumentou que, ao forçar os atenienses a examinarem suas próprias vidas, a buscarem a virtude, ele era o maior benfeitor da cidade.
Logo, a punição correta seria uma recompensa. Essa audácia toda deixou o júri furioso, e aí, na segunda votação, votaram pela morte por uma margem bem maior. Mesmo aceitando a sentença, Sócrates não demonstrou medo. Pelo contrário, ele começou a filosofar sobre a morte. Ele disse que ou a morte é um sono sem sonhos, o que seria maravilhoso, ou é uma viagem para outro lugar, onde ele poderia continuar questionando os grandes heróis do passado. Em qualquer um dos casos, não havia o que temer. Mas a história de Sócrates não acaba com o veredito, não. As últimas ações dele na prisão, na verdade, só ajudaram a transformá-lo nessa figura lendária e moldaram para sempre a imagem do filósofo como um mártir da verdade. Os amigos ricos dele, como Críton, subornaram os guardas, prepararam tudo para ele fugir. Mas Sócrates se recusou. O argumento dele foi que, como ele viveu a vida inteira sob a proteção das leis de Atenas, seria uma baita injustiça desobedecê-las justo agora, mesmo que a decisão fosse injusta. Agora, um ponto muito importante. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates vem de outras pessoas, porque ele mesmo nunca escreveu uma linha. E as fontes que a gente tem pintam retratos bem diferentes dele. Platão, que foi seu discípulo mais brilhante, o apresenta como um herói quase divino. Xenofonte, um historiador, o descreve como o professor mais pé no chão, moralista. Já Aristófanes, o comediante, fez uma sátira dele numa peça chamada As Nuvens, mostrando-o como um charlatão que ensinava os jovens a dar calote. O verdadeiro Sócrates provavelmente está em algum lugar no meio dessas três visões. O fim dele foi sereno. Ele estava rodeado de amigos e bebeu o veneno sem hesitar. Suas últimas palavras, segundo Platão, foram: Críton, devemos um galo a Asclépio, paguem a dívida, não se esqueçam. Um último gesto de dever e de piedade. E tudo isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Afinal, Sócrates foi um mártir executado por uma democracia intolerante que não conseguia lidar com a verdade? Ou ele foi um homem cuja própria arrogância e desafio no julgamento acabaram transformando numa vítima da sua intransigência? Essa é uma questão que os filósofos debatem há mais de 2000 anos e que, de alguma forma, continua tão relevante hoje quanto era lá na antiga Atenas.